que é 100% feliz, 100% bom o tempo todo. Por quê? Nosso Éder Traschini, que teve uma grande passagem relâmpago aqui no nosso Arquibancada Tricolor, e uma passagem que deixou, claro, muitas coisas boas, já voou para outros desafios importantes, está inclusive no GE, o nosso Éder Traschini, agora setorista de São Paulo no GE. E a matéria de estreia dele na nova casa é a seguinte: Casares simplesmente gastou R$500 mil no cartão corporativo de São Paulo. R$500 mil em gastos pessoais no cartão corporativo durante a sua gestão. Foi a apuração do nosso Éder Traschini. O Casares que devolveu o dinheiro corrigido, mas apenas no segundo semestre do ano passado. Entre esses gastos estão salão de cabeleireiro, lojas de grife, outros gastos que figuram como gastos pessoais, a nível pessoal, ou seja, não contribuem para o dia a dia, o funcionamento, o dia a dia do clube. São dados que vieram à tona após o Conselho Fiscal do clube solicitar os extratos do cartão corporativo utilizado por Casares, e desde o início do seu mandato em 2021, a prestação de contas nunca havia sido feita ou solicitada por órgão algum dentro do clube. E é um negócio impressionante, porque nas últimas semanas foram feitos vários posts nas redes sociais comparando as situações de São Paulo e Corinthians nessa década, as similaridades, as semelhanças entre São Paulo e Corinthians. O impeachment de presidente, os dois ganharam a Copa do Brasil, Supercopa, ganharam o Paulista, encerraram o jejum ganhando o estadual. E o Corinthians, nesse momento, está com 3 ex-presidentes investigados por gastos irregulares no cartão corporativo. E agora surge essa informação também de que Júlio Casares havia gastado R$500 mil, sei lá que, além dos que foram citados por aqui, R$500 mil em gastos pessoais no cartão corporativo, meu caro Matheus Conceição. É um negócio impressionante, espetacular. É espetacular, Boni. Olha, para a gente fazer um panorama justo, cartão corporativo de qualquer situação, e no nosso caso aqui a gente está falando de um clube, o São Paulo Futebol Clube, que em seu estatuto diz que é uma associação sem fins lucrativos, o cartão corporativo serve para gastos institucionais. Então, no caso, é um cartão que é um instrumento corporativo, não é em benefício pessoal. Você utiliza o cartão corporativo para fazer gastos ligados à função que você exerce. No caso, a presidência, o mandatário utilizaria conforme fosse demandado para isso. É lógico que existem gastos extraordinários que podem ser justificados. Qual que é o grande problema? Casares entrou no São Paulo em 2021, salvo engano, né? De 2021 para 2026, até o momento que ele foi empichado, temos aí 5 anos. São 100 mil gastos por ano. Nada extraordinário. Um cartão corporativo não é algo ilícito. De onde vem a irregularidade? A irregularidade vem do extraordinário. No caso, se você está com cartão corporativo com gastos de usos pessoais, benefícios próprios, porque assim, cartão corporativo é para uso institucional e não para benefício pessoal. Então, se você tem cabeleireiro, você tem marcas de grife no gasto, aí você já tem uma confusão patrimonial que ensejaria, obviamente, uma movimentação do compliance. Se o São Paulo, por acaso, não tem esses institutos funcionando internamente, nós temos uma gestão temerária. Isso não é um caso de polícia em si. Obviamente, é um caso administrativo. É o São Paulo que deveria agir contra isso. Se, por acaso, ele apenas no segundo semestre de 2025 devolveu esse dinheiro, seja com juros ou não, significa que ele mesmo está acusando que o uso desse dinheiro foi indevido, na minha opinião. Eu acho que vocês têm que raciocinar nesse sentido, né? Porque se eu estivesse utilizando ordinariamente, eu estivesse utilizando de maneira lícita, de maneira regular, desculpe, esse cartão, não teria por que eu devolver esse dinheiro. Afinal, o dinheiro estaria sendo utilizado para os fins a que se destinam. Então, é esse tipo de situação, juntada com todas as outras, a movimentação que chamou a atenção do COAF, na verdade, o banco do próprio Casares que acionou o COAF, a questão do Goal, que foi denunciado ontem também, né, pelos jornais da empresa de alimentos, de bebidas no Morumbi, que utilizava o ZigPay. Essas grandes questões internas de São Paulo é que nos demonstram
a falência do clube como uma instituição séria. Eu espero que isso passe, que essas investigações realmente sirvam para que o São Paulo tome como lição, isso não se repita, mas gestão temerária é o nome do que a gente vê nas matérias e nos jornais, Boni. Não, e, Roberto, é um negócio impressionante também, porque durante todo esse momento que o São Paulo estava devendo direitos de imagem, salários para os jogadores, o Casares estava devendo o São Paulo. O Casares, e vai muito por essa lógica do que o Matheus falou. Se fossem gastos dentro do que é considerado aceito, porque o Éder Traschini, ele detalha nessa matéria que o São Paulo não tinha um procedimento muito bem definido com relação ao uso do cartão corporativo. Era mais uma questão de bom senso dentro do que estabelece o código de ética e conduta do clube. Mas mesmo assim, se o cara devolveu, se ele entendeu que precisava devolver esse dinheiro, é porque não eram gastos que eram necessários para o funcionamento do clube. E é isso, pô, você vai gastar um salão de cabeleireiro, o que o presidente precisa usar o dinheiro do clube para cortar o cabelo ou para comprar roupa? Não tem como. Então era tudo muito errado. Era capaz dele falar assim, não, é que eu, como presidente do São Paulo, preciso passar uma boa imagem, preciso ter um corte de cabelo, né? Como o Matheus falou, são gastos extraordinários, então ele precisava ter uma juba extraordinária, sabe? Estar bem vestido para mostrar que o São Paulo Futebol Clube é um clube sério, entendeu? Então ele precisava ter, sabe, essa aparência muito bem feita. Então, assim, mas é demais. Vou usar esse argumento com o cartão corporativo do AT. Vou usar esse argumento. Você pode falar isso. Pô, eu apareço na live aqui todo descabelado, sabe, com a barba a fazer, eu preciso né, fazer alguma coisa. Então, acho que essa seria a única desculpa, mas como o Matheus bem colocou, realmente, se ele fala isso, aí a cara de pau tinha que ser gigantesca, né? Então, mas não tem o que desculpar, tanto que ele devolveu o dinheiro, né? Se fosse alguma coisa realmente que ele conseguisse justificar o porquê, o motivo de usar esse dinheiro, com certeza ele faria. Mas como ele não fez, né? Devolveu o dinheiro, já está entregando que ele realmente fez coisas não tão legais, né? Vamos dizer assim. Tá aqui, inclusive, um trecho na matéria também. Em média, o ex-presidente somava pouco mais de 8 mil por mês em gastos pessoais no cartão corporativo do clube, desde que assumiu a presidência. Ou seja, 8 mil em gastos no cartão. Gastos pessoais no cartão. 8 mil por mês, desde que assumiu. E aí, no caso, será que ele gastava mais, então, né? Vamos dizer, se são 8 mil com gastos pessoais, a gente pode deduzir que talvez a fatura do nosso querido ex-presidente era pesada. Gigantesca. É a mesma coisa que a gente falava para a questão dos carros, né? O outro dos escândalos que surgiu nesse começo de ano. Cara, um carro que vem para o clube, por meio de uma parceria assim, ele é feito justamente para as missões oficiais do clube. Você pega esse carro, você usa para buscar um jogador em tal lugar, para fazer uma ação, para buscar no aeroporto, não sei, as missões oficiais que envolvem o funcionamento do clube. Assim como eu gasto pessoal, tudo bem, vamos imaginar, o presidente precisa de um Uber para ir para uma reunião que vai fechar algum negócio, vai fechar algum patrocínio, ou mesmo uma reunião que seja de formar um network com alguma empresa, enfim, qualquer coisa, uma reunião que envolva o clube. Beleza, é isso mesmo, é para isso que serve o cartão corporativo. Ou pagar uma viagem que seja a serviço do clube, que seja a serviço de algo que vai trazer algum benefício para o clube. Cara, roupa de grife, acho que ele tem o salário dele. E era um bom salário do Júlio Casares no cargo de presidente de São Paulo. Pensando, claro, numa realidade brasileira em que a grande maioria das pessoas ganha muito pouco e tem que viver com muito pouco. Ou seja, acho que ele tinha a condição de usar o próprio dinheiro para fazer esse tipo de coisa, né, Matheus? Com certeza. Eu acredito que essa confusão existente entre o exercício do cargo, a pessoa do presidente e o São Paulo Futebol Clube é o que faz com que a gente enxergue essa gestão como uma gestão prejudicial, uma gestão nociva, uma gestão que coloca o pessoal na frente do coletivo. Para quem acompanha o São Paulo Futebol Clube, eu acho que isso não é nenhuma surpresa, mas esse tipo de revelação faz com que a gente consolide que o processo de impedimento do presidente foi um processo válido, foi um processo necessário. O São Paulo precisa limpar
esse cunho pessoal do clube. O São Paulo Futebol Clube é um clube de 22 milhões de torcedores. Não merece passar por uma gestão que pessoalize as situações. Esses casos de polícia não são o que nós queremos. Nós queremos ver título do São Paulo, nós queremos ver o São Paulo passeando no futebol brasileiro como sempre foi, e não nas páginas policiais. Como eu falei, espero que seja momentâneo esse tipo de situação, porque na minha vida não estou acostumado com isso. São 96 anos de clube, são 19 anos apenas, são 19 anos acompanhando esse clube, e eu não quero que o São Paulo permaneça nessa situação. E o São Paulo, então, que internamente, por meio dos seus órgãos internos, tem que investigar esse tipo de situação. E mais um motivo para ter uma punição para o Júlio Casares, que seja afastamento das suas funções enquanto conselheiro ou dos seus privilégios políticos que podem ainda ser mantidos por parte do ex-presidente de São Paulo. E claro que a gente vai acompanhar qualquer tipo de novidade por aqui também.